Novos medicamentos anti-obesidade. Será que eles darão um jeito no problema da obesidade no Brasil? Vamos fazer uma reflexão sobre isso. Bom, pessoal, meu nome é Samir, sou médico, anestesiologista e profissional de educação física. Faço divulgação científica aqui nas mídias sociais e trago reflexões sobre ciência, saúde e sociedade. Inicialmente, quero deixar claro que não estou questionando a prova de eficácia dos novos medicamentos anti-obesidade, tá bom? A prova de eficácia está bem comprovada, eles cumprem bem o papel que se propõe e são medicamentos que realmente, quando bem indicados, eles podem trazer inúmeros benefícios para os pacientes que sofrem com obesidade, tá bom? Mas, ao contrário de muitos colegas médicos que dão foco excessivo na questão clínica individual e no marketing em relação ao remédio, principalmente para captar pacientes e prescrever o remédio, ou seja, com o intuito de marketing visando um retorno financeiro através de um tratamento que é comprovado, eu prefiro tratar a obesidade de forma mais técnica e científica, não só avaliando ela do ponto de vista individual, clínico, mas também populacional e sistêmico. E para isso a gente tem que trazer a realidade do Brasil, tá bom? Então, temos que deixar claro, como um primeiro ponto para a discussão, é que esses medicamentos são extremamente caros quando a gente começa a analisar a renda média da população brasileira. Nós devemos lembrar ainda que boa parte da população brasileira, além de ser muito pobre, não tem acesso por esses remédios, por exemplo, pelo Sistema Único de Saúde, tá bom? Então é um primeiro ponto que a gente tem que pensar. Esses medicamentos são extremamente caros, não são acessíveis a boa parte da população e, infelizmente, no momento eles não estão presentes no Sistema Único de Saúde através de outros programas como Farmácia Popular. Vamos discutir isso também, tá bom? Uma coisa interessante que poucas pessoas levam em consideração é que há uma associação entre pobreza e obesidade, tá bom? O número de pacientes que sofrem com obesidade, que são pobres, é muito alto. Provavelmente, mais da metade dos pacientes que têm obesidade no Brasil são de classe baixa, média baixa, no máximo ali, classe média intermediária, a qual o tratamento medicamentoso com essas novas medicações antiobesogênicas são praticamente inacessíveis, tá bom? Muitas pessoas podem falar que isso é questão de tempo, já que com a queda da patente que surge com o tempo, novas empresas podem produzir o remédio e isso vai fazer com que haja uma redução do preço, tornando ele mais acessível. De fato, quando cai a patente e novas empresas podem produzir o remédio, nós temos aí uma redução do preço do remédio, mas o remédio tornar acessível ou barato nem sempre é uma realidade. Um exemplo disso é os inibidores de SGLT2, como a dapaglifosina, cuja patente caiu e ainda assim, com novas empresas produzindo o remédio ainda é muito caro e inacessível a boa parte da população. Inclusive, o próprio SUS, embora tenha através da farmácia popular a liberação desse remédio, tem que colocar inúmeros critérios, já que ele não é algo barato que pode ser acessível a todos. Então é só para a população que realmente tem um benefício mais do que estatisticamente significativa, que realmente vai fazer muita diferença e normalmente isso não é acessível a todos, tá bom? E isso é uma prova que nem sempre a queda da patente vai reduzir o preço do remédio a ponto dele tornar extremamente barato. Para quem gosta de estética e mexe nisso, basta a gente ver que nós não temos patentes mais registradas em relação à testosterona e ainda assim boa parte das pessoas reclamam do preço que está a testosterona. Só para vocês terem uma ideia, tá bom?
Então, sendo esse medicamento muito caro e inacessível, tendo ainda boa parte da população pobre com obesidade ou de classe média baixa, média ali, e que ainda está ali com dificuldade financeira para esse tipo de remédio, será que a gente vai conseguir surtir um impacto populacional no combate à obesidade através desses medicamentos? Eu acho que parece pouco provável, tá bom? Porque esses medicamentos não vão ser acessíveis para boa parte da população brasileira que sofre com o problema da obesidade. Então, eu acho que as pessoas estão criando muitas expectativas em relação à redução da obesidade em termos populacionais, pensando apenas naquele paciente de classe média, média alta, que vai no consultório particular ali e consegue comprar o remédio, o que é um efeito de bolha que acaba não deixando o médico que está fazendo essa propaganda ter essa visão sistêmica do problema. Muitos colegas vão poder argumentar que o remédio poderia ser incorporado ao SUS, esquecendo que os recursos são escassos, tá bom? Os recursos são escassos e a análise do SUS leva em consideração custo-efetividade. A cirurgia bariátrica é muito mais custo-efetiva do que o tratamento com esses novos medicamentos anti-obesidade. Primeiro, porque ela tem uma boa prova de eficácia, assim como eles, com a magnitude de resultados parecidas, tá bom? E combatendo problemas parecidos que estão associados ali com a obesidade. Segundo, que normalmente você vai ter o custo de uma cirurgia. E se tiver alguma intercorrência ou outro dentro disso, com o custo com as intercorrências que normalmente não são tratamentos caros e o resto da vida. Já a medicação anti-obesidade é uma medicação de uso crônico que provavelmente o paciente vai ter que usar o resto da vida com custo caro, ou seja, não é custo efetiva. Pode ser incorporada ao SUS pensando nisso? Talvez em algumas situações muito específicas, tá bom? Por exemplo, pacientes que passaram pela cirurgia e ainda assim tiveram reganho de peso. A cirurgia bariátrica falhou como tratamento. Ou então situações que o paciente está num estado que ele não tolera a cirurgia ainda e esses medicamentos são adicionados até que ele perca peso e melhore as suas condições endócrino-metabólicas e cardiovasculares a ponto de suportar a cirurgia no segundo momento, tá bom? Provavelmente, se isso vir ao SUS, será nesse cenário, ou aquele paciente que é impossível operar. Mas, via de regra, a cirurgia bariátrica ela tem um custo-efetividade muito maior e o SUS tem recursos escassos e deve pensar nisso. Então é muito provável que esses medicamentos não sejam tão acessíveis, mesmo quando a patente cair via SUS, tá bom? E eu destaco novamente a questão da relação entre pobreza e obesidade, muito devido às características intrínsecas nessa relação, como a insegurança alimentar, que leva pessoas de baixa renda a ter acesso a alimentos de pior qualidade com maior potencial obesogênico, tá bom? Até além das condições de vida, a pessoa mora 2, 3 horas do trabalho, tem um tempo de almoço curto, não tem dinheiro para comprar comida de boa qualidade, um almoço que acaba comer um sanduíche, um salgado, um biscoito, sai mais em conta em termos financeiros e outras questões que envolvem essa relação complexa entre pobreza e obesidade. Isso é tão verdadeiro que é até questão geopolítica. Eu não sei se vocês sabem, mas a farinha láctea que é vendida no hemisfério norte, Austrália e Nova Zelândia, não possui açúcar. A que está no hemisfério sul, normalmente onde estão localizados os países subdesenvolvidos e com maior índice de pobreza, ela contém açúcar. Então olha que interessante essa questão geopolítica. Enfim, o que eu quero dizer aqui é, os medicamentos são excelentes para o que se propõe, mas ainda assim eles não serão suficientes e a gente tem que pensar em como inibir a obesidade, não é só reverter a obesidade. E aí nós precisamos pensar em medidas populacionais que infelizmente muitos colegas que querem trabalhar com obesidade evitam falar porque afeta a questão financeira, tá bom? Precisamos falar e refletir mais sobre isso. Obesidade é um problema de saúde pública muito sério, tá bom? Um abraço a todos, espero